Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live da Brasoftware. Hoje aqui falaremos aí com um pouco mais das soluções da Fortinet. Deixamos aqui um convite para participar aí, conhecer e seguir as nossas redes sociais aí, no LinkedIn, no Instagram, onde nós temos postado aí nossas agendas, nossos conteúdos e principalmente aí sobre essas lives falando mais de tecnologia. Tá? Hoje eu sou o Carlos Souza, sou executivo de produtos aí, de segurança e continuidade de negócios, responsável aí por tratar aí com a Fortinet e desenvolver negócios junto aos nossos clientes e parceiros. Tá? Nós estamos aqui hoje com o Rafael Mendes, da Fortinet, que é o System Engineer, que vai conduzir toda essa live aqui hoje, mostrando um pouco do que a Fortinet tem de solução aí para agregar junto aos nossos clientes. Rafael Mendes, seja bem-vindo e a palavra está contigo. Boa sorte. Obrigado, Carlos. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Como o Carlos comentou, meu nome é Rafael Mendes, eu faço parte do time de engenharia da Fortinet Brasil, como Systems Engineer. E hoje a ideia é a gente falar mais um pouco sobre as nossas soluções de trabalho remoto seguro, né? Nós vivemos um momento delicado, né? Tanto na parte de cibersegurança, quanto economia, saúde. E a Fortinet vem ajudando os clientes de uma forma espetacular, com diversas soluções aí que operacionalizam e ajudam com que esse momento passe de forma mais tranquila, né? Então, começando, né, a gente sabe que as soluções de trabalho remoto, como eu comentei, elas facilitam a nossa vida, né? Elas melhoram a produtividade e isso acontece, né? As pessoas começam a trabalhar mais de casa justamente por fatores externos. Então, um dos exemplos são as crises, desastres naturais, pandemias, atos de terrorismo, explosões, e essas coisas, infelizmente, elas acontecem sem aviso prévio e afetam a todos nós. Então, a ideia aqui é mostrar qual que é a arquitetura recomendada para que os clientes Fortinet e os clientes que não são Fortinet, que desejam ter essa arquitetura que a gente vai falar hoje mais sobre, possam estar sempre preparados para qualquer tipo de problema nesse sentido, tá? Então, essa é a ideia do webinar de hoje. Algumas estatísticas legais aqui, bem interessantes, né, sobre o trabalho remoto. Hoje em dia, 95% das organizações dizem que permitir o trabalho remoto aumenta a retenção de funcionário. A gente vê isso acontecer na prática com os nossos clientes, né? Alguns clientes já haviam adotado essa estratégia de trabalho remoto, não 100%, mas muitas das vezes 50%, 30% dos funcionários, e isso realmente ajuda a reter as pessoas para que elas trabalhem de casa alguns dias por semana. Então, isso já vinha acontecendo, né, há algum tempo no nosso mundo, e as empresas estão adotando isso de forma contínua cada dia mais. Então, 85% dos funcionáriros, a fonte Forbes, né, dizem que 85% dos funcionários afirmam que atingir a produtividade, atingir 100% da sua produtividade, ou sua melhor produtividade quando trabalham de casa. A gente tem exemplos práticos, na própria Fortinet, a gente tem muito esse estilo de home office, e realmente, né, a partir do momento que a gente acostuma com isso, que a gente adota esse tipo de trabalho remoto, a produtividade aumenta bastante e realmente é muito interessante. Então, a fonte IDC, a última fonte aqui que a gente traz, diz que 72% dos funcionários trabalharam remotamente até 2020. Né? A gente já está em 2020, então a gente acha que o ponto de virada para esse tipo de trabalho remoto, não só no Brasil como no mundo, vai ser o problema que a gente vive hoje de pandemia, né? Infelizmente por um problema maior de saúde, mas a gente acredita que sim, isso vai gerar muitas mudanças, né? A gente vê empresas que não tinham esse costume de os funcionários trabalharem de casa e agora começou a ver que isso realmente funciona, que pode ser até bom operacionalmente, financeiramente para a empresa, enfim. Então, a gente acha que isso realmente vai crescer a partir desse momento de pandemia. Já vinha crescendo bastante, mas a partir desse momento de pandemia, a gente acredita que isso se torne
uma coisa normal para a maioria das corporações, tá? É um ponto de vista que a gente traz para vocês. Então, primeiro de tudo, quando nós dizemos trabalho remoto, né, se a gente fala trabalho remoto para um analista de segurança, um analista de rede, um arquiteto de soluções, ele vai ter uma explosão de soluções na cabeça para montar essa arquitetura de redes e cibersegurança para que tudo isso funcione de forma segura, operacional, com performance para todos os funcionários. Então, isso acaba trazendo, inevitavelmente, alguns pontos de atenção que nós gostaríamos de salientar aqui. Então, primeiro de tudo, quando o arquiteto de segurança pensa em uma solução para trabalho remoto, inevitavelmente ele vai pensar em mais de uma solução. Então, ele vai pensar eventualmente em um firewall, em um endpoint de proteção, em um duplo fator de autenticação e outras coisas mais que nós vamos comentar aqui hoje. Então, inevitavelmente, isso fica difícil de automatizar, orquestrar, e você perde visibilidade caso você tenha esses pontos específicos de soluções na sua arquitetura de vendors de cibersegurança diferentes. Tá? Então, acaba que você tendo muitos vendors na rede, você tem, primeiro, múltiplas consoles de administração. Você tem que administrar uma coisa numa console, outra coisa na outra, e isso acaba que te traz, não te traz a visibilidade correta, você perde muita visibilidade tendo consoles diferentes, né, logs diferentes em lugares diferentes. E o mais importante, muitos alertas. Como uma solução não conversa com a outra, inevitavelmente ela vai gerar um falso positivo ou vai gerar alertas diferentes em cada console, onde você precisa ter um elemento terceiro da sua arquitetura para coletar esses logs da sua solução de trabalho remoto, correlacionar. Então, você acaba tendo outros problemas para administrar a sua rede, né? Isso acaba que influencia na resposta ao incidente direto. Então, hoje, a resposta a incidente, a malwares, exploits, ataques no tipo geral, ela é muito importante porque é isso que faz com que aquele problema seja mitigado, né? Seja mitigado a instalação de um malware, seja mitigado a exploração de uma vulnerabilidade ou qualquer outro tipo de ataque pertinente hoje em dia. Então, todos esses pontos afetam em si a sua resposta a incidente. E um problema grave também é treinar a equipe técnica. A gente sabe que as equipes técnicas não são grandes, na sua grande maioria, nas empresas, e você tendo em uma arquitetura de rede de segurança 5, 10 vendors que não são integrados, inevitavelmente você vai precisar treinar a sua equipe de segurança, de rede, de NOC, de SOC, a operar essas 10 ferramentas diferentes de 10 vendors diferentes que, porventura, trabalham de formas diferentes, né, e podem trazer outros problemas. Essa arquitetura, com múltiplos vendors, ela traz diversos problemas. A gente reconhece que, sim, existem muitos vendors que fazem um bom trabalho no seu ponto específico, como endpoint, firewall e outros tipos de posicionamento no perímetro de rede, mas esse problema de ter muitos vendors conectados realmente afeta no dia a dia, e é isso que a gente vê acontecer nos nossos clientes, tá? Então, a Fortinet, de uns anos, né, de bastante tempo, ela criou um conceito no mercado chamado Fortinet Security Fabric. Isso visa todo o nosso portfólio de segurança, que é bem amplo, né? Então, nós temos hoje firewall, nós temos hoje o firewall funcionando em diversas nuvens, switches, APs, endpoints de proteção, né? Tanto funcionando com machine learning, inteligência artificial e sandboxing, ferramentas de análise de security operations, como CIEM, SOAR e outras ferramentas de proteção de aplicação, como Web Application Firewall, balanceadores de carga e outras soluções. Tá? Todas essas soluções da Fortinet, através do Fortinet Security Fabric, são ampliadas no ponto de vista de orquestração e automatização. Então, elas são todas integradas. Então, quando a gente fala de soluções Fortinet dentro de uma rede, você pode ter certeza que a visibilidade, a orquestração e tudo que a gente consegue fazer em relação a conectar essas múltiplas soluções de segurança
que são necessárias hoje em dia, fazem diferença na operação, fazem diferença na resposta ao incidente, na automatização do seu ambiente e na orquestração de ações para resposta a incidente, por exemplo, tá? Então, esse conceito do Fortinet Security Fabric vem ajudando diversas empresas, diversas corporações a mitigar esse problema do trabalho remoto e ainda não ter problemas com múltiplos vendors, logs diferentes, não ter visibilidade, né? Então, a gente acaba com o Security Fabric resolvendo os dois problemas de hoje em dia, principalmente para essas soluções de trabalho remoto. Um ponto importante é que a gente brinca que uma empresa, e isso na verdade é uma brincadeira, mas acontece na prática, tá? E isso a gente recomenda, a gente já vê muitas empresas nascendo assim hoje, que já nascem com só produtos Fortinet. Então, quando eu digo só produtos Fortinet, eu digo antenas, switches, firewalls físicos, firewalls na nuvem, CASB na nuvem, WAF e outros produtos, todos eles orquestrados e integrados através do Fortinet Security Fabric. Então, um exemplo prático é o endpoint descobrir um problema, por exemplo, e integrar-se com o firewall ou com outros dispositivos de Fortinet na rede para compartilhar informações e tornar aquele log, aquele evento, uma resposta a incidente de forma automática, né? Então, isso é muito importante hoje em dia, e o Security Fabric ele vem, sim, crescendo bastante de uns anos para cá, porque as pessoas realmente, as empresas começaram a ver que, sim, é difícil administrar várias soluções de segurança numa rede complexa, como existem as necessidades de hoje em dia. Então, um ponto muito importante para a gente salientar o poder do Security Fabric e do portfólio da Fortinet é o FortiGuard. O que é o FortiGuard? É a nossa nuvem de cyberinteligência. Como eu comentei, nós temos diversos produtos no portfólio. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem, exemplificando, 450 mil redes de clientes com firewalls anti-spams da Fortinet, que é o FortiMail, endpoints, que pode ser o FortiClient ou o FortiDR, e o Web Application Firewall, que é o FortiWeb, por exemplo. Esses produtos eles estão espalhados nas redes de diversos clientes através do mundo. Só para vocês terem um parâmetro, hoje em dia a Fortinet a nível de América Latina possui uma market share de mais de 50%. Isso significa, na prática, que a cada 2 firewalls instalados na América Latina, um deles é um FortiGate. Então, no final do dia, isso possibilita com que a gente veja muito mais tipos de ataques, né? A gente veja ataques em diferentes lugares da rede, ou seja, o firewall vai ver um tipo de ataque, o nosso WAF, que vai estar posicionado em outro perímetro da rede, vai ver outro tipo de ataque, que no caso é para aplicações web, o endpoint vai enxergar outros tipos de ataques, o anti-spam outros tipos de ataques e assim sucessivamente. Então a gente vê, além de ter firewalls instalados em massa, a gente vê ataques com os outros produtos de diversos pontos da rede diferente. Isso tudo é compartilhado com o FortiGuard. Esses produtos, que são sensores locais nas redes de cada cliente ao redor do mundo, eles compartilham informações de segurança com o FortiGuard, que analisa essas informações, esses metadados, através de machine learning, inteligência artificial, e gera novas vacinas, novos controles, enfim, novas assinaturas para que a gente deixe os clientes o mais protegido possível em tempo real, né? Vocês que já são clientes Fortinet, vocês já usam o FortiGuard e os firewalls, os outros endpoints, eles já entendem, já puxam esse tipo de informação automaticamente. Então, é transparente tanto para o usuário final quanto para o administrador de cibersegurança, o arquiteto de cibersegurança. Um ponto importante também é que a gente faz parte de diversos feeds de informação, né, diversas alianças de ciberinteligência, como a Interpol, da Europol, Cyber Threat Alliance e outras. Isso faz com que a gente compartilhe informações do FortiGuard com eles e também receba mais informações deles, né? Tudo isso, indo para o FortiGuard, a gente tem uma média por dia de 10 bilhões de eventos analisados, né? Então, é um dos maiores times de pesquisa do mundo, FortiGuard. São 8 laboratórios dedicados,
espalhado em 31 países ao redor do mundo, né? E contemplam, em média, 580 mil horas de pesquisa anual. Tá? Então, o FortiGuard é a nossa cyberinteligência em nuvem que faz todo o trabalho de entender novos malwares, gerar novas vacinas, fazer pesquisas de novas soluções de segurança ou novas features para os nossos produtos. Tá? Então, o FortiGuard é um ponto bem importante para qualquer arquitetura de segurança, porque ele sim traz um nível de segurança global e orquestrada. Tá? Legal. Então, como trabalhar remotamente de forma segura? A gente trouxe alguns pontos importantes para debater que a gente acredita que serem pontos chaves, né? O primeiro deles é a confiança. Então, sem confiança, nenhuma solução se mantém. O segundo ponto em si é a conectividade. A conectividade é importante porque a coisa primária que o usuário na ponta precisa ter é a conectividade com a rede. O terceiro ponto é o controle de postura. A gente precisa garantir que aquele usuário ele está com um notebook corporativo, ou se não é corporativo, se caso o cliente, vocês tenham uma estrutura de bring your own device, ou seja, o usuário trabalha com o computador, com o notebook dele, que seja feita uma postura também em cima desse notebook, em redor de vulnerabilidades, de antivírus instalado ou não, de comportamentos maliciosos dentro da estação e muito mais. Quarto ponto importantíssimo, filtro de conteúdo. Né? A gente traz embarcado, a gente vai falar mais disso mais para frente, mas a gente traz embarcado o filtro de conteúdo dentro da nossa plataforma de antivírus, que é o FortiClient, de antivírus de próxima geração. Isso possibilita com que o usuário local, na casa dele, passe pelo mesmo filtro web que ele passaria se ele estivesse dentro da rede. Isso eu não estou falando nem de VPN fechado ainda. Pensa em um usuário na casa dele ou depois desse momento de pandemia em um cybercafé, né, tomando um café com o notebook ligado, acessando os e-mails ou a web. O filtro de conteúdo vai ser o mesmo do que se ele estivesse dentro da rede, porque tanto o FortiGate quanto o FortiClient e o FortiDR, que são os endpoints, eles puxam informações de segurança do mesmo lugar, que é o FortiGuard, como eu comentei no slide passado. Então, você consegue ter essa proteção local na máquina do usuário. O penúltimo ponto, autenticação robusta. Então, a gente acredita muito em duplo fator de autenticação. Tá? Então, hoje, o duplo fator de autenticação é uma solução requerida, né, em diversos controles de compliance, PCI e outros. Então, isso a gente recomenda também que tenha na rede, para que essa autenticação seja cada vez mais forte e que a gente garanta em si não só a segurança, mas a autenticidade daquele usuário que está utilizando aquele determinado sistema ou até a VPN. Tá? E o último ponto importante também é a cultura de segurança cibernética na empresa. É muito importante a conscientização dos usuários, a explicação de como funciona, né, os tipos de ataque, por exemplo, um ataque muito comum que é o phishing. A conscientização dos usuários hoje é um ponto importantíssimo também na estratégia de cibersegurança como um todo. Então, a gente acredita muito nisso. Então, hoje, nós falaremos desses pontos específicos através das soluções da Fortinet. Como que a gente monta esse quebra-cabeça usando soluções Fortinet e utilizando o poder do Security Fabric para deixá-las orquestradas e automatizadas a ponto de liberar tempo para a operação, para pensar em coisas mais nobres, né? Então, essa é a ideia do webinar, tá? Então, como a gente tem um elemento de solução de trabalho remota, a gente classifica 3 grupos de usuários. O primeiro dele é o usuário geral, corporativo. A gente vê, em média, que é 90% do corpo de funcionários, que são os usuários remotos, que estão trabalhando em casa, operacional. 8% desses usuários são usuários admins, que é o pessoal de TI, técnicos de suporte, administradores de redes, analistas de sistemas e outros usuários, tá? São geralmente 8%. E a gente tem também os super usuários, que são administradores de redes também, pessoal de emergência, executivos, diretores e tudo mais. Tá? Então, a gente classifica os usuários nesses 3 grupos
é o que a gente mais vê nos nossos clientes, que a gente tem em conversas, em definindo arquiteturas. Esse é um padrão comum. Então, a gente vai falar das arquiteturas para cada tipo de padrão que a gente vê, né? Funcionário remoto, usuários admin e superusuários, tá? Então, para começar com as arquiteturas, nós sempre temos uma infra central, né? A infra central ela pode ser on-premises, pode ser uma cloud de nuvem pública ou híbrida. Ela sempre contempla, por exemplo, um firewall, que aqui está exemplificado como FortiGate, e aí sistemas de autenticação, né, como Active Directory e outros. A gente também colocou um FortiAuthenticator, que é a nossa solução de descentralização de autenticação, a gente vai falar mais dela também. E um FortiClient EMS, que é a console central de administração do nosso endpoint FortiClient. Tá? Então, em geral, né, de forma bem simplista, essa é uma infra central comum, né, que todos os clientes têm. Os clientes Fortinet já têm essa infra central, inclusive, com esses produtos. Né? E você também tem, dentro dessa infra central, ou atachada a ela, né, produtos que fazem toda a análise de NOC/SOC, como, por exemplo, o FortiCIEM, recebendo os logs do FortiGate, do FortiAuthenticator, do FortiClient e das suas estações Windows, dos seus servidores e outros ativos que você tenha na rede, para correlacionar e gerar alertas em si, para que a gente jogue esses alertas para o Security Fabric e tome ações automatizadas. O FortiAnalyzer, que recebe também os logs dos equipamentos Fortinet, para que você tenha, por exemplo, relatórios centralizados, uma visibilidade centralizada no que tange a utilização de rede, aplicações, conteúdo, acesso a sites e demais informações. Então, um exemplo prático do FortiAnalyzer é uma estrutura que tenha, por exemplo, uma matriz e várias filiais. Mas se você precisa de uma visibilidade central, e a gente indica que você tenha isso, o FortiAnalyzer vai receber essas informações de todos os produtos Fortinet que estão instalados nas suas localidades e na sua matriz e no seu data center. Com ele, você consegue ter uma visão centralizada de tudo que está acontecendo na rede para que você entenda de forma global, né, como que é o perfil da sua infraestrutura de cibersegurança. Além disso, nós temos possibilidade de, através do recebimento de logs dessa solução, correlacionar também, através do FortiAnalyzer, índices de compromisso, que vão dizer para a gente se alguma coisa está acontecendo fora do padrão que a Fortinet identifica como uma anomalia na sua rede. Tá? Então, eventualmente, uma máquina pode estar se comunicando com pontos específicos da rede ou fora da rede que não são efetivamente um ataque acontecendo, mas é uma anomalia do que a gente tem visto. Então, o FortiAnalyzer vai alertar isso para vocês e vai fazer com que isso possa se tornar também uma ação automatizada. Por exemplo, avisando o FortiGate que uma anomalia aconteceu no tráfego de uma máquina do usuário financeiro, por exemplo, né? E esse usuário vai, por sua vez, estar conectado no FortiAP ou no FortiSwitch. Então, o FortiGate pode receber um alerta do Analyzer, né? E o próprio FortiGate, por exemplo, pode mandar esse alerta para o Fortinac, que vai, através da rede, bloquear o usuário no Wi-Fi ou bloquear o usuário no cabo, mudar o usuário de VLAN para uma VLAN de quarentena. Tá? Então, essa é a orquestração do Security Fabric que cabe dentro do ambiente quando a gente fala de Fortinet. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Então, essa é a infra central, é o que geralmente a gente vê e é o que os clientes Fortinet utilizam. Né? E o último ponto é o FortiManager, que é o gerenciador de todos os FortiGates, FortiSuites e FortiAPs. Então, da mesma forma como o FortiAnalyzer, que recebe os logs e dá visibilidade, o FortiManager possibilita que você administre esses ambientes de forma remota num ponto único central. Então, imagina o seguinte cenário, né? Um cliente que tem 5 unidades e uma matriz, todas as unidades são FortiSwitch, FortiAP, FortiGate e FortiClient, né? Ou FortiDR, por exemplo. E você tem, então, 6, 7 unidades para você gerenciar individualmente. Tanto switch, antenas e firewall.
Com o Forte Manager, você consegue gerenciar todas essas 6, 7 unidades através de uma única console. Então, a gente está falando de gerenciar a minha rede e gerenciar os meus files de uma console única, né? Integrada, com logs integrados, visibilidade integrada. Então, realmente faz muita diferença na operação do dia a dia e é o que os clientes vêm utilizando. A gente tem até cases publicados abertos de empresas grandes nesse sentido e vale a pena discutir, entender um pouquinho mais, descer um pouco mais o nível nessa arquitetura, tá? Conte com a gente para isso. E aí, o usuário em geral, eles têm, sim, aqui do lado esquerdo, a infracentral ainda, e do lado direito, o usuário comum, que eventualmente ele tem um Forte Client instalado e um Forte Token. Então, esse usuário, ele conecta-se na empresa através de VPN SSL ou VPN IPsec, com suporte nativo para sistemas operacionais Windows, Linux e Mac e Chromebook, tá? Então, ele funciona em todos os sistemas operacionais, aí, os principais, né? Atuando aí como VPN, client para SSL e IPsec, e trazendo toda a capacidade de segurança também para dentro daquela máquina do usuário, ou seja, antivírus, anti-exploit, anti-malware, técnicas de malware de dia zero, como sandboxing, o próprio web filter, né, que a gente comentou, e mais outras soluções legais aí dentro do Forte Client, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, que podem em si fazer com que a máquina do usuário local tenha o mesmo nível de segurança se ele estivesse dentro de uma rede corporativa, tá? E aí, adicionando a segurança do Forte Client, você tem a autenticação forte com duplo fator de autenticação, que é o Forte Token, que pode ser amarrado tanto no FortiGate, né, ou você pode ter o Forte Token amarrado aí com o Forte Authenticator para ter o centralizador de autenticação, tá? Então, existem esses pontos aqui para o usuário comum. Então, recapitulando, para o usuário comum, a gente acredita que um Forte Client com a versão full, com todas essas proteções, mais o Forte Token, dê uma segurança para esse usuário trabalhar de casa. E aí, fazendo postura desse usuário também, outras coisas mais que são features nativas do Forte Client com o FortiGate, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Então, um exemplo do usuário comum, ele logar, né, ele abrir o computador, ele vai logar, abrir o client do Forte Client, que já vai ter as proteções ali instaladas, ele estando na VPN ou não, então indifere. Se ele não estiver na VPN e estiver navegando em casa, acessando redes sociais, por exemplo, ele vai estar seguro, porque a segurança do cliente não depende da VPN fechada, tá? Então, ele abriu o Forte Client, a hora que ele digitar ali o usuário e senha dele e der um OK, o FortiGate vai receber essa requisição de autenticação. Ele mesmo pode autenticar usando o Forte Token, ou caso você tenha um centralizador de autenticação como o Forte Authenticator, ele vai enviar essa requisição para o Forte Authenticator, que vai autenticar o usuário, por exemplo, baseado em LDAP, Active Directory, e solicitar um duplo fator de autenticação também. Então, o que vai acontecer na ponta no usuário? Quando ele der o OK, se ele tiver o Forte Token Mobile, por exemplo, ele vai receber o que a gente chama de push, que é uma notificação no celular dizendo: seu duplo fator de autenticação está pedindo uma confirmação de que você está logando na rede. Então, ele pode ali mesmo dizer OK ou não OK, caso não seja ele. Isso também funciona, esse push, com smartwatch. Então, por exemplo, smartwatch da Apple, Samsung, você pode receber o push direto no smartwatch. Então, o usuário não precisa abrir o aplicativo de duplo fator de autenticação, ler a senha, colocar a senha e dar um OK. Ele pode ter a opção de receber um push. Isso aumenta muito a produtividade também, tá? Então, a partir do momento que ele recebe o push ou que ele coloca a senha, ele dá um OK, ele é autenticado, a VPN é fechada e aí ele tem acesso livre, criptografado da casa dele ao servidor de financeiro, por exemplo, que é esse exemplo que a gente está utilizando aqui, que é um usuário do financeiro, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma combinação de VPN, mais duplo fator de autenticação, mais single sign-on, que é feito pelo Forte Authenticator, atachado ao seu AD, por exemplo, para fazer essa autenticação direta, tá?
O segundo caso é o usuário admin, né? Ou seja, pode ser um administrador de rede ou uma pessoa de TI. Existe um ponto importante e legal, né? A gente mantém a infra central da mesma forma, porém esse usuário admin, que a gente chama também de power user, ele pode ter uma AP, uma access point da Fortinet na casa dele. Essa AP, por sua vez, ela se conecta diretamente com o FortiGate através de IPsec, e o FortiGate gerencia essa antena remota, mesmo ela estando na casa do usuário. Ou seja, o usuário na casa dele vai ter o mesmo SSID de conexão que ele tem na rede corporativa, né? Então, a casa do usuário vira um escritório Wi-Fi, para ele poder conectar, se autenticar, tudo isso gerenciado através do FortiGate. Esse usuário, ele também vai ter o FortiClient e o FortiToken, por exemplo. Você pode ainda assim, mesmo com o FortiAP, fazer com que o FortiToken e o FortiAuthenticator trabalhem juntos para autenticar, por exemplo, sistemas importantes da empresa, né? Então, porventura, um sistema ERP, um sistema financeiro, qualquer outro tipo de sistema importante, você pode também pôr o duplo fator de autenticação através do FortiAuthenticator usando o FortiToken, né? Então, esse usuário Power User, ele tem a casa dele como um escritório mesmo, né? Com Wi-Fi, onde ele não precisa se preocupar em fechar a VPN no notebook, porque uma vez conectado na Access Point da Fortinet, ela já vai ter a VPN fechada com o FortiGate e ela mesma vai fazer essa conexão segura da casa do usuário para o escritório central, tá? Então, esse é um ponto bem importante também e facilita muito a vida, né? A utilização do ambiente corporativo em casa. Então, realmente é como se você estivesse dentro da empresa. Faz uma diferença enorme. E a gente tem o super usuário, que ele pode ter, aí pode ser até um escritório remoto também, né, com menos pessoas, né, depois dessa pandemia, esse ambiente já funciona para alguns clientes nossos, assim, que é você ter um FortiGate local, né, com a FortiAP, por exemplo, e aqui também pode ter FortiSwitches e outros produtos, e um ou dois usuários. O FortiGate também tem a versão FortiGate Wi-Fi para os FortiGates menores, onde você pode ter um firewall que já manda sinal Wi-Fi para os seus usuários se comunicarem. Então, assim como o exemplo anterior, a gente tem o FortiGate e o FortiWi-Fi na casa do usuário ou no escritório pequeno remoto, né, conectado aí com um ou mais usuários, utilizando também o FortiClient, FortiToken, né, e caso seja necessário mais sinal de antenas, pode usar um FortiWi-Fi e FortiAPs, ou um FortiGate com mais FortiAPs também. Então, existe esse mesmo approach para um super usuário ou para um escritório remoto, tá? Isso é bem interessante, isso já acontece na prática mesmo, antes da pandemia acontecia muito, a gente tem muitos clientes funcionando dessa forma também. Todos eles funcionando através, também recebendo logs do Analyzer, e esses dois FortiGates, tanto o central quanto o remoto, sendo gerenciados através do FortiManager, tá? E um ponto importante também é que a infra central, ela pode ser taxada na Microsoft Azure. Então, hoje a Fortinet tem uma vasta gama de produtos Fortinet dentro do marketplace da Microsoft Azure. Então, esses produtos que a gente falou aqui, como FortiGate, FortiClient, Analyzer, CIEM e outros produtos importantes para a nuvem, que é o caso do FortiCWP, que é o nosso Cloud Workload Protection, o nosso CASB, ele pode fazer parte também desse ambiente. Isso aqui é até ponto para um novo webinar para a gente, falar desse FortiCWP, que é importantíssimo também. Mas o ponto é que essa infra central, muitos de vocês devem ter também na Azure. Então, é possível sim, e já tem na prática também diversos clientes utilizando essa arquitetura dentro da Microsoft Azure. Aí tem vários tipos de arquitetura que a gente pode utilizar. Nessa arquitetura em si, ela está simplificada para melhorar o entendimento de todos, mas a gente pode sim ter FortiGates em HA, em Steel Standby, ativo-ativo, em zonas diferentes de disponibilidade, regiões diferentes, e aí trabalhar com todo o poder da nuvem também, com upscaling, né? E outros tipos de soluções que a Azure nos traz para poder fazer com que essa estrutura também fique disponível na nuvem.
Inclusive, você pode ter on-premises e nuvem também, né? Você pode ter as duas, como forma de DR e outras coisas do tipo, tá? Então, essa estrutura é comumente também utilizada na Microsoft Azure. A gente já tem muitos clientes utilizando dessa forma. Ok. Então, os elementos da infra central e remota, eu gostaria de salientar algumas features de alguns produtos em específico. O FortiGate em si é a nossa central de inteligência, né? O nosso orquestrador. Além de ser um Next Generation Firewall, ele também hoje está indo muito para o lado de orquestração de rede. Então, como vocês puderam perceber, o FortiGate hoje ele gerencia, né, o FortiSwitch, o FortiAP, ele faz parte de conexão com outros produtos Fortinet através do Fortinet Security Fabric. Então, ele vira um orquestrador de rede a ponto de que você tem ali um cérebro pensante orquestrando todas as suas ações no que tange a cibersegurança e redes também, infraestrutura de redes, dentro da sua arquitetura de segurança de redes, tá? Então, ele é muito importante porque ele traz várias features de segurança e agrega também essas funções de orquestrador através do Fortinet Security Fabric. Então, hoje, o FortiGate ele faz Application Control, Web Filtering, Sandbox, antivírus, Intrusion Prevention, arquiteturas com Security Fabric, uma arquitetura muito robusta de SD-WAN e outras coisas mais, tá, para poder fazer com que o seu ambiente fique seguro, orquestrado e automatizado. O FortiGate hoje ele é conhecido como o firewall que traz mais performance do mercado, porque a gente tem nos firewalls físicos, né, um processador fabricado pela Fortinet e dedicado para fazer funções de redes e funções de segurança. Então, até nos testes mais recentes do NSS Labs, apontou tanto nos testes de SD-WAN quanto nos testes de firewall um throughput muito maior de SSL, um throughput maior também de IPsec, que é VPN, um throughput muito maior para bloqueio de ameaças, entre outras coisas, tá? Então, o FortiGate ele é hoje o nosso orquestrador, além de ser um Next Generation Firewall, né, consagrado no mercado. A gente tem vários modelos de FortiGate, né? Ele pode ter desde o FortiGate industrial, que é o Rugged, que é o primeiro, da esquerda. Depois a gente tem vários outros modelos de entrada, de médio, de high-end, já são FortiGates um pouco maiores, de ultra high-end, chassis e nosso ambiente de cloud também. Tá? Então, hoje a gente já tem a possibilidade aí de funcionar em multi-cloud também, né? Inclusive é o firewall que mais funciona no multi-cloud. Então, a gente tem a possibilidade de fazer com que o FortiGate seja o seu ponto de orquestração e proteção dos seus escritórios remotos, com as versões menores ou mid-range, da sua matriz com high-end, ou do seu data center com high-end ou ultra high-end, ou até um chassis. Adicionando também soluções com o FortiGate na sua nuvem, tá? Através da Azure, por exemplo, utilizando o FortiGate VM posicionado lá também. Então, você tem uma grande gama de FortiGate para ser utilizado tanto em escritórios pequenos, menores, maiores, data centers e nuvem também. Então, isso faz muita diferença no final do dia, porque tanto o FortiGate pequeno como o FortiGate que vai na nuvem, eles têm a mesma feature. Então, é o mesmo sistema operacional, que é o FortiOS. Você não vai perder features de segurança indo para a versão virtual ou utilizando um FortiGate pequeno ou um grande, né? Se você é acostumado com a console de administração do FortiGate, você só vai sentir diferença em administrar um chassi, se você administrar um FortiGate 30, por exemplo, porque você vai ver mais interfaces de rede para comunicar lá, para conectar. Né? Mas a console em si, o FortiOS, a GUI de acesso é a mesma sempre. Isso faz diferença também na prática. Outro ponto importante, um elemento importante nessa infraestrutura é o FortiClient. Ele é mais do que uma proteção de endpoint, né? Ele tem, por exemplo, uma primeira arquitetura chamada de Fabric Agent, onde a gente faz toda a telemetria, que é o compartilhamento de informações do endpoint através do Security Fabric, por exemplo, com o FortiGate. Então, o FortiClient consegue compartilhar informações de segurança com o FortiGate, de um endpoint específico e de vários outros, quartenar endpoints e arquivos, vulnerabilidades de aplicativos. Então, por exemplo, o usuário pode ter
vários aplicativos instalados na estação. Porém, alguns aplicativos podem estar desatualizados, não tem já a versão. Então, a gente pode, através da versão do aplicativo, entender se tem algum exploit que consegue funcionar naquela versão, algum exploit publicado. Então, a gente faz esse cross-check de informação e avisa na console que o usuário do financeiro Bob, por exemplo, ele tem um aplicativo instalado, que está numa versão antiga, que possibilita a exploitação desse tipo de ataque. Então, essa informação vai direto para a console também. E a gente usa ela também para compartilhar através do Security Fabric. Outro ponto importante, aplicativo, inventário. Então, já que a gente olha os aplicativos, você também vai ter um inventário de aplicativos instalados na estação. Então, através do Fortinet, você consegue ver essas informações. Outro ponto importante, o mesmo cliente que a gente usa para segurança é o cliente que a gente usa para fazer VPN. Então, não é necessário instalar 2 clientes diferentes na estação. A gente tem o mesmo FortiClient com a VPN instalada na máquina do usuário. Então, é um cliente a menos para você instalar local. Essa VPN pode funcionar SSL ou AppSec. E o terceiro ponto é a parte de segurança, ou seja, toda a parte de Endpoint Protection, que é o EPP, a gente faz com Application Firewall, então eu consigo, por categorias de aplicação, bloquear com que elas se comuniquem na rede, tá? Anti-malware, né, validando aí todos os arquivos que estão sendo executados na máquina do usuário e etc. Anti-exploit com assinaturas e Web Filtering com todas as categorias de conteúdo e websites também local na máquina do usuário. Além de adicionar toda a inteligência de sandboxing que já tem, por exemplo, no FortiGate. Então, o FortiClient ele se conecta ao Sandbox Cloud da Fortinet para fazer submissão de arquivos que o usuário esteja executando na máquina, para garantir que aquele arquivo não é um malware de dia zero, por exemplo. A gente vai ver isso na prática aqui. Então, a gente tem integração dele com o Security Fabric através do FortiGate, FortiSandbox, Analyzer, Authenticator e através do FortiGuard também, compartilhando todas essas informações. Então, o FortiClient hoje é um ponto muito importante nessa arquitetura de trabalho remoto. Então, aqui está uma visão geral da parte de Endpoint Vulnerability, onde a gente classifica aqui aquela questão das aplicações que estão vulneráveis na máquina do usuário. Então, aqui a gente tem, por exemplo, 20 críticas, 18 altas, 38 médias e assim por diante. E aqui a gente tem uma base das top 10, uma base dos top 10 hosts que estão sendo infectados, que estão com aplicações vulneráveis. Então, se a gente clica aqui em Critical, por exemplo, ele vai abrir para a gente todas as possibilidades, tudo que foi encontrado como crítico, né, de vulnerabilidade nos aplicativos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Firefox Animation Remote Code Execution. Então, a gente tem aqui o FortiGuard ID 31801 e o CVE ID 2016-9079, que é em si a publicação da vulnerabilidade encontrada no aplicativo de forma formal. Então, assim, a gente já tem possibilidade também de fazer o patching disso. Tá? Esse botão verde aqui, que é o patch, ele pode ser manual ou automático. Então, a gente tem a possibilidade de fazer o virtual patching dessa vulnerabilidade na máquina do usuário. Olha, o usuário não vai conseguir atualizar esse aplicativo por 3 meses. Então, eu vou fazer o virtual patching através do FortiClient para garantir que, se alguém tentar explorar essa vulnerabilidade, eu a bloqueio através do FortiClient, mesmo o aplicativo em sua origem estando vulnerável. Então, se a gente clica aqui em Affected Endpoints, a gente vê que são os endpoints que estão sendo afetados por aquele tipo de problema, né, que é no caso do Firefox. Se a gente e esses dados eles são compartilhados através do Security Fabric, como eu comentei, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse compartilhamento de informações com o FortiGate. Então, vocês podem validar aqui na topologia, que é a nossa topologia física, e também tem a topologia lógica, que os hosts infectados eles ficam com uma bolinha vermelha, como uma bola vermelha, né? As bolinhas menores são hosts que estão comunicando com poucos bytes, as bolinhas maiores são com mais bytes. Mas também dá para mudar para sessões e entre outras coisas. Então, só de passar o mouse em cima do host, a gente já sabe qual que é o usuário, traz a foto dele, qual que é o tipo de device, o status se ele está registrado ou não, quantas vulnerabilidades ele tem, crítica, média, baixa e etc. Qual que é o MAC address dele, onde ele está conectado, né, que no caso está conectado
num Forte Suite específico porta 4, sistema operacional e a topologia desse cliente. Olha que legal. A gente passando o mouse, a gente já sabe que ele está num firewall, embaixo desse firewall tem um switch, e tem outro switch, e tem outro switch, e tem um host conectado na porta 4. Então, só de passar o mouse, eu já sei tudo que está acontecendo com aquele endpoint. Esse é um dos poderes do Security Fabric, tá? Isso é muito importante para o dia a dia, para a operação, para facilitar a administração de toda a parte de cibersegurança, tá? Isso pode tornar também automações. Olha que legal. Então, quando a gente fala de automação, isso acontece mesmo na prática. Então, quando eu identifico um host como vulnerável, o próprio FortiGate pode receber essas mensagens do FortiClient e ele pode colocar, por exemplo, o host em quarentena ou quarentenar através do FortiClient mesmo, dar um IP ban. Se tiver conectado com o FortiSwitch, por exemplo, consigo bloquear a porta do switch ou fazer alguma coisa do tipo. Se tiver com o FortiNAC, aí eu consigo fazer mais coisas ainda, como mover de VLAN, né, mandar uma mensagem, um e-mail também. Aqui também dá para mandar e-mails. Então, assim, o céu é o limite no que tange a automação. Tá? Então, você consegue ter não só o alerta, mas como já responder para aquele incidente, uma ação automática. Isso é bem importante. Isso vale muito a pena no dia a dia, porque a gente sabe que muitas vezes a gente está em reunião, a gente não está 100% olhando a console. Então, a automação é necessária, sim, hoje em dia. E aqui a gente tem a integração com o Forti Sandbox, que é a análise de todos os arquivos que o usuário executa na máquina. Então, o Sandbox ele visa garantir que aquele arquivo que está sendo executado pelo usuário na prática, ele não é um malware de dia zero ou um malware conhecido, né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de utilização do Forti Sandbox. Então, ao clicar aqui no destino em si, eu sei na máquina do usuário, eu sei tudo o que aconteceu aqui em relação ao que foi identificado na máquina do usuário, né? Então, eu sei que é o usuário Andrew do Canadá, o endereço IP dele, o MAC address, a última vez que ele foi visto, todas as vulnerabilidades, qual o tipo de malware, qual o nome do arquivo, qual que é o hash do arquivo, né? E assim por diante. Então, só aqui eu já tenho uma grande possibilidade de fazer uma análise sobre o que está acontecendo. E aqui da direita a gente tem um botão que chama Process Tree, ou seja, quando eu clico nesse botão Process Tree, ele me abre toda a cadeia de processos que aquele malware fez na máquina do usuário. Ou seja, a máquina do usuário não, que ele fez no nosso sandbox, né? O sandbox explodiu aquele malware, né? E identificou que ele era um malware por tomar algumas ações específicas. E ele traz, o FortiClient MS, traz as informações em formato visual, para que você tenha uma ideia visual de tudo que aquele malware tentou fazer na rede do usuário, para que seja também até servir de forense, como prova e outras coisas do tipo, tá? Então, é bem interessante essa integração com o Sandbox e é bem fácil de habilitar e a utilização também é bem transparente para o usuário final. E um ponto muito importante são as regras dinâmicas de controle do FortiClient com o FortiGate, que é o que a gente chama de tags. Então, imagina aqui nesse exemplo, a gente tem, por exemplo, o usuário Kate do grupo Engenharia, a Jenny do grupo Sales e o Jack do financeiro. Tá? Cada um desses usuários possui uma intranet específica ali para poder acessar, ou uma parte da rede específica. Então, eventualmente, eles estão trafegando na rede, né? Eles estão trabalhando de forma normal, acessando cada um o seu sistema ou a sua intranet, e alguma coisa acontece no usuário da Kate. Ela, porventura, tenta acessar algum site malicioso, ou ela sai do compliance, tirando o antivírus, né? Ou ela instalou um aplicativo que pode trazer uma vulnerabilidade para a infraestrutura. O que vai acontecer com o FortiClient na máquina da Kate? Ele vai avisar o MS de que a máquina da Kate tem uma vulnerabilidade crítica e vai avisar qual é essa vulnerabilidade. O FortiClient, por sua vez, vai entender isso, vai pôr uma tag no usuário chamado uma tag de usuário, por exemplo, vulnerável, e vai enviar isso para o FortiGate. Ou seja, a partir desse momento, o FortiGate já sabe, através das regras dinâmicas e das tags, que o usuário da Kate, a máquina dela, está com uma tag de vulnerável. Então, na próxima vez que ela for tentar comunicar com a sua intranet, com o seu sistema, ela vai ser bloqueada, tá? Então, esse é o tipo de funcionamento de automação do Security Fabric que a gente consegue fazer
Na prática, isso funciona em vários clientes já dessa forma. Ponto importante, isso funciona para VPN e para dentro da rede também. Então, não é só VPN. Se o usuário estiver dentro da rede, isso também funciona. Tá? A gente tem configurações desse mesmo tipo, dessa mesma forma, com as tags, para quando o usuário estiver dentro da rede também. Tá? Então, é bem importante essas regras dinâmicas para dar automação e orquestração ao ambiente. E um dos últimos pontos aqui é o Forte Token com o Forte Authenticator. É muito importante a utilização desses dois pontos, porque o Forte Authenticator ele abre possibilidades de autenticação, né? Ele não traz só autenticação com o Forte Token, mas ele traz, por exemplo, autorização e autenticação com protocolos de 802.1x. Ele compartilha informações de usuários logados e autenticações com os produtos do Fabric, que a gente chama de FSSO. Né? Ele faz o Generic Single Sign-On, que é o SSO, então, eventualmente, você pode ter SSO nos seus sistemas internos através do Forte Authenticator. Ele utiliza o Forte Token, como no nosso exemplo, que a gente viu de várias formas, para fazer em si a identificação do duplo fator de autenticação, da associação do usuário com o duplo fator de autenticação de forma centralizada. E aí o usuário pode usar na VPN, pode usar o duplo fator para logar no sistema e outras coisas, tá? Também funciona com Single Sign-On, com Web Single Sign-On, utilizando, por exemplo, a integração com Office 365 e outros serviços. Além disso, ele é uma CA privada, então você pode ter dentro do Forte Authenticator já a sua CA privada de entrega de certificados, geração de certificados internos para suas máquinas e clientes. E ele também tem o Web Portal de Guest, com autenticação em rede social. Então, caso você queira, por exemplo, através da sua Forte AP, fazer, ou do seu Wi-Fi em geral, jogar a autenticação para o Forte Authenticator para o portal guest dele, fazendo com que o usuário autentique na rede social, é possível também, tá? Então, é uma ferramenta muito poderosa de autenticação, centralizando ali as autenticações do seu ambiente de cibersegurança e conectando-se aos pontos necessários para validar o usuário na sua rede, AD, certificado e outros pontos específicos, tá? O Forte Token em si, a gente tem também uma série de modelos, tá? A gente tem tanto Forte Token Mobile, como Forte Token físico, cartão e outros tipos. Então, existe a possibilidade de usar o que for mais conveniente para vocês. Não existe nenhum problema nisso. A gente tem vários modelos prontos para serem utilizados. Hoje em dia, sim, o pessoal prefere usar mais o Forte Token Mobile pela facilidade e simplicidade de configuração. Mas caso seja uma necessidade, a gente também tem os tokens físicos. Gente, a minha parte era isso. Espero que eu tenha coberto as dúvidas. A gente está com o chat aberto para receber perguntas também. Então, mandem perguntas. Se já tiver alguma pergunta, a gente está com o pessoal da Bra Software também. Então, se tiver alguma pergunta, a gente já vai responder agora. Tá? Mas podem mandar perguntas diretamente no chat para que a gente possa olhar e responder. Excelente, Rafael, muito obrigado aí, uma excelente apresentação, tá? Temos aqui algumas perguntas, tá? Vou começar aqui com a primeira, que foi a do Antônio, tá? A Fortinet possui antivírus próprio no endpoint? Foi a primeira pergunta. Possui sim, o próprio FortiClient é um software já de antivírus, então não só antivírus, né, mas como toda a capacidade de antivírus, como anti-exploit, anti-malware, integrações com Fabric, como eu comentei, um exemplo prático aí das tags, e toda a telemetria, né? Então, o FortiClient não é só um antivírus, né, da Fortinet. Ele faz muito mais coisas, né, incluindo as integrações com Fabric. Então, a resposta prática é sim, e ele faz muito mais do que um antivírus comum. Ok, excelente. Temos mais uma aqui, é a do Josimar, tá? Hoje ele já possui uma estrutura remota com conexão VPN através aí do FortiClient, né? Já utiliza as soluções da Fortinet, encontra funcional, né? Eles estão fazendo um refinamento de segurança, né? Estão discutindo justamente em separar os tipos de usuários, né? Usuários comuns, administradores, super administradores, de forma segura, né? Porém, tem algumas dúvidas ali, né, de como fazer isso. Então, a primeira é fazer uma rede DMZ entre os administradores seria uma boa prática? Essa é a primeira pergunta.
Rafael, eu vou esperar você responder para eu fazer a outra pergunta. Tá bom, legal. O que a gente tem visto é realmente não criar uma DMZ, mas sim segmentar dentro da rede de conexão interna as VLANs específicas para cada usuário. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, ter... a gente até recomenda isso, a gente fala bastante dessa microsegmentação, por exemplo, com o Fortinac, né? Mas a gente consegue fazer isso... o ideal é que faça isso, por exemplo, na rede interna, utilizando uma VLAN para o pessoal de RH, uma VLAN para o pessoal de redes, uma VLAN para o pessoal de segurança, outra para o financeiro. Porque quanto mais segmentação de VLAN você tem, o spread lateral de um possível malware, ele é diminuído, né? Então, se você tem uma VLAN com 500, 1000 usuários ali dentro, eventualmente, lateralmente, um usuário consegue falar com o outro, né? Então, você segmentando as VLANs, você diminui essa superfície de ataque, né? E ainda garantindo essa segurança com um FortiClient dentro, você garante que mesmo esses poucos endpoints que estão falando na mesma VLAN, eles não consigam se comunicar, se atacar lateralmente, caso eles sejam infectados pela proteção ali que você vai ter de todo o seu ambiente e as orquestrações de Security Fabric. Então, o ideal é não uma DMZ, a gente não chama de DMZ, mas uma VLAN dentro da sua camada de acesso separada para cada usuário, sim. A gente tem soluções para ajudar a fazer isso de forma dinâmica, como é o caso do próprio Fortinac, que vai entender, por exemplo, se o usuário de administrador da rede, como me conectar na rede através do grupo de AD, ele sempre vai ganhar a VLAN de administrador de rede, independente se ele estiver no Wi-Fi, no cabo, ou onde se ele estiver em qualquer SSID ou em qualquer lugar da rede cabeada. De forma dinâmica, a gente consegue controlar isso também. Tá, então tá tendo várias perguntas aqui, tá? Eu vou fazer uma próxima aqui, se a gente não conseguir responder nesse momento, nós estaremos disponibilizando esse áudio, essa live e também procurando responder para todos essas questões. Uma outra pergunta aqui, Rafael, hoje existe uma ferramenta de DLP integrada à solução da Fortinet? Legal, boa pergunta. Hoje a gente tem o DLP diretamente no FortiGate para fazer controle através de patterns, né? Mas a gente não tem um cliente de DLP. A gente tem algumas integrações com alguns parceiros que a gente chama de Fabric Partners. Aí vocês podem validar os parceiros através do site da Fortinet, que é o programa da Fortinet chamado Fabric Ready, mas um software DLP na estação não. A gente faz um DLP através do próprio Firewall. Entendi, perfeito. Temos aqui mais 2 minutinhos. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Na conexão SSL VPN, usando o FortiClient, é possível usar a autenticação de 2 fatores, onde o FortiGate envia um e-mail para o usuário? Está correto isso? Sim, é possível utilizar o e-mail como um ponto de duplo fator de autenticação. Tá? O FortiAuthenticator ele faz essa função, então você pode, por exemplo, ao receber uma autenticação, em vez de mandar um push de duplo fator de autenticação, você manda um e-mail. Tá? Isso acontece e é possível. Tá, ok. Dá um tempinho de mais uma última pergunta aqui o acesso às aplicações são feitas através do Citrix. O segundo fator de autenticação do FortiClient, mais Citrix, é considerado seguro para acesso a essas aplicações? Legal. Eu vou responder em 2 fases essa pergunta. O FortiClient em si, ele pode, por exemplo, fechar a VPN, né, para que você acesse o Citrix, e aí ao fechar a VPN você já tem o duplo fator de autenticação. Você também pode publicar o seu Citrix através da VPN web do FortiGate, que não precisa do FortiClient. Então é um portal como se fosse o Citrix, só que você publica o Citrix através do seu FortiGate, e aí, ao se autenticar no portal do FortiGate, você tem a duplo fator de autenticação de solicitação, tá? E aí você pode acessar o Citrix. Uma outra terceira opção é o seu Citrix fazer autenticações do tipo Radius. Quando o usuário logar, ele vai autenticar, ele vai pedir a autenticação para o FortiAuthenticator, que, por sua vez, vai autenticar o usuário no AD e solicitar o duplo fator de autenticação. Então, existem 3 possibilidades aí nesse caso, tá? Então,
Dá para pensar na melhor forma para o ambiente, mas existem várias possibilidades. Ok, tem várias perguntas. Nosso tempo aqui já está acabando, mas eu tenho um aqui que eu acredito que é bem importante, Rafael, que é a seguinte. As integrações do Fortinet Security Fabric entre FortiGate, o FortiAP, Analyzer, o Authenticator, o FortiClient, elas são pagas? Precisam de licença adicional para funcionar? Acho que uma pergunta. Não, esse é um dos diferenciais da Fortinet, né? Um dos diferenciais do mercado, quando a gente fala de produtos Fortinet, é ter o Fortinet Security Fabric integrando os produtos, que vai te trazer muito mais visibilidade, muito mais capacidade de controle, automação e orquestração, e isso não necessita de licença, tá? Então, esse é o ponto importante. Se você comprar, por exemplo, o FortiClient e o FortiGate, para você integrar o FortiClient no FortiGate, você não precisa comprar uma licença de integração, tá? Isso é nativo do FortiOS, do sistema operacional. O Fortinet Security Fabric é o coração da Fortinet. Então, a gente acredita que hoje em dia é necessário isso para que uma rede, um ambiente, uma arquitetura de cibersegurança seja funcional da forma como a gente imagina. Então, não é necessário licença, é só os produtos serem adquiridos, eles vão ser integrados aí de forma automática, sem precisar de licença. Tá? Ok, e assim, precisamos encerrar, mas tem tantas perguntas interessantes. Eu vou encerrar com a última aqui, tá, Rafael? Como a Fortinet se diferencia dos outros fabricantes de produtos de segurança para esses cenários de trabalho remoto, tá? E uma pergunta bem interessante, vamos finalizar com essa, tá? Mas vamos tentar responder todas as perguntas aí para os nossos clientes, depois eu vou te encaminhar, tá, Rafael, essas perguntas, e vamos disponibilizar isso aí para todos que estão participando dessa live aqui, tá? Então, vou repetir a pergunta para a gente finalizar. Como a Fortinet se diferencia dos outros fabricantes de produtos de segurança para esses cenários de trabalho remoto? Legal. A Fortinet hoje tem um portfólio de produtos, né, como nenhum outro fabricante de cibersegurança. Então, como eu comentei lá no início, naquele slide de Security Fabric, a gente tem produtos, nosso coração que é o FortiGate, que tem vários modelos, inclusive na nuvem, né? Temos os nossos endpoints de segurança, FortiClient, FortiEDR e outros produtos em si de segurança. Essa gama do portfólio, ela traz não só visibilidade e controle para dentro da infra, como a gente compartilha tudo isso através do FortiGuard e recebe essas informações. Então, no final do dia, você tem todo o seu ambiente integrado, né? Todos os seus pontos de ambiente conectados. Então, AP, Switch, FortiGate, o seu antivírus, pode ser o FortiClient ou o FortiEDR, o seu AF, o seu anti-spam e outros produtos, tá? Os seus produtos de nuvem e tudo mais, todos eles integrados. Todos eles automatizados com resposta a incidente que você pode criar ali para responder a um determinado incidente. Tudo isso gerenciado através de uma console única, né? E tudo isso conectado ao FortiGuard, né? Tudo isso usando o Fortinet Security Fabric de forma conjunta. Então, o diferencial hoje é o Fortinet Security Fabric e as conexões entre os produtos e o poder do portfólio em si para trazer mais visibilidade, controle e operacionalizar, né, esse tipo de coisa que a gente vê de necessidade hoje em dia. É muito difícil hoje em dia você conseguir chegar no nível de automação com produtos de vendors diferentes. Já com a Fortinet, você consegue, através de alguns cliques, automatizar o seu ambiente para responder a incidentes de segurança. Então, são esses diferenciais. Excelente, Rafael. Muito obrigado, tá? Vamos encerrar aqui com essa. Bom, Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Excelente apresentação. A todos, muito obrigado por participar de mais dessa live conosco. Reforçando, acesse as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Está sendo disponibilizado aí mais agendas, mais lives. E como o Rafael colocou, existem mais soluções aqui que a gente pode adentrar, né, e falar com mais detalhes da Fortinet. E, mais uma vez, muito obrigado, tenham um bom dia e até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Um abraço.